E a gente vai conversar nessa live sobre um assunto que foi objeto de editorial da Gazeta do Povo. Hoje você pode ler isso no nosso site, que é sobre a entrada de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal e uma discussão que vem acontecendo durante esses últimos meses sobre a laicidade do Estado e até que ponto a fé pública, a fé religiosa das pessoas pode fazer parte da esfera pública. Aqui fala Renan Ramalho, sou repórter de Justiça da Gazeta do Povo, aqui em Brasília. Eu vou conversar com o teólogo e pastor Franklin Ferreira e com os advogados Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. Eles são fundadores e dirigentes do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Para começar esse papo, essa conversa, a gente observou, né, que durante todo esse processo de escolha, a gente viu uma pressão muito grande, né, por parte da opinião pública, da imprensa, formadores de opinião, senadores e também da comunidade jurídica, para que André Mendonça assumisse um compromisso de que não iria julgar dentro do Supremo com base em suas convicções religiosas. E a todo momento, portanto, se falou no tema de que o Estado é laico, de uma separação entre igreja e Estado. Eu queria saber aqui dos nossos convidados, eu começo por você, Tiago, como é que vocês veem essa pressão e se vocês concordam com ela, para que ele, portanto, afaste sua visão de mundo cristã dos julgamentos, das decisões que ele vai tomar no Supremo? Primeiramente, boa tarde a todos ouvintes, todos espectadores, todos assinantes. E quem não é assinante, assina aí a Gazeta do Povo. Para mim, o melhor jornal do Brasil, não só porque eu sou colunista da Gazeta, porque realmente tem muito conteúdo, muito material. Então, Renan, boa tarde, Jean, nosso mestre aí, reverendo Frank Ferreira, obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante. Eu vejo essa pressão com maus olhos, porque a liberdade religiosa, ela possui duas dimensões importantíssimas. A primeira dimensão é aquela que todos nós conhecemos, que é a dimensão subjetiva, é a história do eu tenho direito. Então, eu tenho o direito de ter uma crença, eu tenho o direito de mudar de crença e eu tenho o direito de não ter uma crença. E aí existem vários direitos decorrentes. Mas tem uma outra dimensão que às vezes é esquecida, e é uma dimensão, Renan, que é fundamental para a democracia, que é a dimensão objetiva da liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela estrutura o próprio Estado na medida em que, se você tem um espaço de liberdade religiosa, você tem um espaço de pluralismo de ideias. Porque a liberdade religiosa nada mais é do que a possibilidade de diversas pessoas com diversas crenças diferentes terem espaço e terem voz no espaço público. E a laicidade, de sua maneira, é uma regra. A laicidade não é um princípio. A laicidade é uma regra, é um sistema que diz o seguinte: o Estado não pode interferir nesse mercado de ideias, não pode interferir nessa pluralidade de pensamentos religiosos. O Estado tem que estar fora dessa equação em que as pessoas podem sim discutir religião no espaço público. E quando eu vejo movimentos que não permitem, ou movimentos que dizem, não, peraí, o Estado é laico, se o Estado é laico, as pessoas não podem falar de religião no seu trabalho, na sua vida profissional, na vida política, na esfera pública, você tem um espaço de interferência. Esses entes, esses movimentos, esses grupos estão interferindo na fé das pessoas. Não é o Estado que está interferindo, mas são outros entes. E a liberdade religiosa protege as pessoas da não interferência do Estado, mas também da não interferência de outros grupos. Isto é liberdade religiosa. E o melhor ambiente para a liberdade religiosa, então, também ter essa dimensão objetiva, é em uma laicidade que permite a voz a todos. Então, quando a gente vê essa pressão,
eu vejo com maus olhos, eu vejo retrocesso e, inclusive, problemas para a própria democracia. O que é democracia, se não voz de todas as pessoas no espaço público e possibilidade de debate? Mas, um parêntese, muita gente está preocupado com a possibilidade do André Mendonça julgar com base na Bíblia. Ele até falou que não ia fazer isso durante a sabatina. Mas há um risco, vocês acham, de que ele restrinja a liberdade religiosa das pessoas? O que você acha, Franklin? Renan, boa tarde. Boa tarde ao Thiago, Jean, dois amigos queridos aí. É um prazer estar com vocês essa tarde, debater, né, o editorial da Gazeta, publicado ontem à noite, uma felicidade rara esse editorial, né? E entrando aí da sua questão, aliás, deixa eu só voltar um pouquinho, pegar o gancho aí do Thiago, já entro na questão que você levantou, Renan. Talvez a grande questão para nós aqui é a dificuldade que nós temos em conceituar Estado laico de Estado laicista. Então, me parece que, ainda que a gente vocalize que nós somos um Estado laico, para muitos, o que se quer é o Estado laicista. Em outras palavras, o Estado laico, eu gosto de usar essa ilustração, ela pressupõe que nós temos uma praça e o Estado laico entende que qualquer pessoa pode pegar o seu banquinho, a sua caixinha, colocar no centro da praça e ficar de pé e proferir seu discurso. Cristão, judeu, muçulmano, espírita, etc. O Estado laicista, que vem da Revolução Francesa e que contrapõe-se ao Estado laico anglo-saxão, vai dizer o seguinte: cada um pode colocar sua caixinha ali e ficar de pé e proferir seu discurso na caixinha, menos o cristão. Porque desde a Revolução Francesa começou a se identificar o catolicismo e o protestantismo como uma religião de opressão, de status quo. Então, muito da pressão que foi feita sobre o agora ministro André Mendonça, de exigir dele uma profissão de fé no Estado laico, não está exigindo dele uma profissão de fé no Estado laico. O que se quer dele é uma profissão de fé no Estado laicista. E aí, entrando na sua questão, que é bem importante, a gente tem que lembrar aqui que a gente não pode ser ingênuo naquilo que se convenciona chamar de campo das ideias. É impossível a gente tomar decisões, seja mundanas ou no âmbito jurídico ou em outros âmbitos, abstraindo nossas crenças, nossa fé. O que se presume aqui do debate é que é explícita a crença e a fé do ministro André Mendonça. Ele é protestante, membro da Igreja Presbiteriana Histórica, e, obviamente, quando ele for julgar aí os retos princípios da Constituição, ele vai trazer o seu background, o seu pano de fundo religioso, como um ministro católico faria, como um ministro espírita faria, como até um ministro ateu faria. Ele vai trazer suas pré-compreensões. O grande debate aqui é 2 pontos. Primeiro, essas pré-compreensões são explícitas, elas são claras. E, segundo, essas pré-compreensões, elas se encaixam, por assim dizer, no nosso arcabouço legal, na história jurídica do nosso país. Aí o Thiago e o Jean podem falar com propriedade, acabaram de lançar um livro aí sobre laicidade colaborativa brasileira, mas essa segunda pergunta é importante. Quer dizer, as pré-compreensões de fé de tal ministro, André Mendonça e outros, elas são concordes com o arcabouço legal do país, o arcabouço que nós abraçamos. Por exemplo, nossa Constituição começa evocando Deus, né? Muitos que aderem a uma visão laicista do Estado gostariam de apagar essa menção, mas os nossos constituintes, eles lembram que nossa Constituição é sob Deus, né? Então, essas são questões que a gente tem que levantar. Sobretudo, Renan, a questão dessa noção ingênua que a gente pode seccionar a nossa fé do âmbito público. E o editorial da Gazeta foi muito feliz em destacar que não tem como abstrair. O que a gente pode debater daqui a pouco é a linguagem que aqueles da fé vão usar no âmbito público. Me parece que essa linguagem do âmbito público, para aqueles que são da fé, deve ser diferente, né? E a gente pode falar isso daqui a pouquinho, mas tratando da sua questão importante, não dá para separar a fé pública
daquilo que a pessoa é no âmbito, ou da sua fé privada daquilo que ela faz ou defende do âmbito público. Tá. Ô, Jean, eu queria ouvir você também sobre esse tema, sobre essa pressão, portanto, para que ele afaste qualquer visão religiosa dos seus julgamentos, sobre todos os assuntos, claro, mas também eu queria, acrescentando a essa pergunta, Jean, você não acha que o presidente Bolsonaro, as igrejas pentecostais, principalmente, que apoiaram o André Mendonça, não acabou contribuindo, de certa maneira, para que ele fosse visto como quase que um fundamentalista religioso? E isso porque ele acabou ficando marcado, esse pleito, essa indicação dele, por ele ser terrivelmente evangélico, muito entre aspas, né? Quer dizer, é uma pecha que acabou pegando, e muita gente que não conhece a trajetória do André Mendonça, e outros que conhecem também por causa de sua ligação com o governo Bolsonaro, acabaram vendo ele como um xiita que vai atuar no Supremo, um xiita cristão. O que você acha disso, Jean? Beleza. Bom, primeiro, alegria, Renan, obrigado pelo convite e a Gazeta, então, pelo convite também. Boa tarde para você, boa tarde para o professor Franklin, nossa referência e, ao mesmo tempo, um querido amigo. E Tiago Vieira, meu irmão, e que está junto conosco aí nas lutas aí há muito tempo, e a todos que estão nos assistindo nessa live. Boa pergunta, é uma pergunta interessante mesmo. Então, vamos dividir, né? Vamos tentar também contribuir aí a conversa. Eu entendo que o que acontece hoje, e que é o fruto, eu acho, de um amadurecimento acelerado da sociedade nos últimos anos, por conta da religião voltar à discussão de arena pública, nós estamos, na verdade, despertando de um torpor secular. Desde que o positivismo tomou conta do Brasil como doutrina no fim do século XIX, com a queda da monarquia, no início do século XX, com a República, jogou a religiosidade como um todo para uma esfera mais privada da vida social, não permitindo mais influência política, ao mesmo tempo em que a própria Igreja Católica, já no fim do século XIX, buscava uma reflexão a respeito disso, desde Leão XIII, com o início da Rerum Novarum e tal, e o crescimento do movimento evangélico ao longo do século XX, eclode no início do século XXI, após o 11 de setembro, em que um ataque motivado por motivos religiosos extremistas acaba devolvendo a religião realmente bombasticamente para a arena pública como um todo. Nas duas décadas posteriores, esse debate vai acirrando, vai começando a acirrar. E o Brasil, que era visto como um país muito tolerante, muito simples, muito tranquilo, né, muito amistoso, também começa a ver grupos antagonizando a grupos por motivo religioso. E aí some-se a isso o fato de que os evangélicos, especialmente de matriz pentecostal e neopentecostal, crescem proporcionalmente no país e, como é natural, os seus representantes políticos também crescem em influência. Então, a partir desse ponto, o que acontece? Existe um choque de cosmovisões. Um laicismo positivista de mais de 100 anos, inculcado em gerações atrás de gerações, na escola, na cultura, na educação, nos meios de comunicação e, obviamente, na política, com uma visão em que o religioso não mais aceita influenciar apenas de maneira branda, mas começa também a tomar passos mais ousados e mais propositivos na esfera pública, na arena política como um todo. Então, eu vejo que nós temos aí o resultado de um processo já histórico no Brasil, que vai, obviamente, dever ser acelerado em maturidade teórica e também no exercício político, né? As bancadas que vêm com essa temática religiosa estão crescendo e vão continuar crescendo conforme se observa. E aí vem essa tua segunda pergunta, né? Sobre se, por acaso, a conduta do presidente e de líderes religiosos contribuíram para esse sentimento antagônico. Eu estou vendo, e eu acho que isso é meio lugar comum, Renan, que
a polarização política chegou a tal ponto que qualquer coisa que venha do espectro 1, o espectro 2 automaticamente rejeita e vice-versa. Então, poderia o presidente falar, esse aqui é o meu indicado, ponto. Mas o cara é pastor, nem ia falar isso. Automaticamente nós íamos ter um debate sobre Estado laico e pastor fundamentalista e tal. Mas o Bolsonaro foi além. Ele ressuscitou esse termo. Se vocês lembram, quem cunhou esse termo terrivelmente evangélico foi a ministra Damares. Ministra Damares, no início do governo, né, diante das primeiras reações, quando aconteceu aquela polêmica do menino veste azul e menina veste rosa, ela fala de tribuna num evento no Ministério, dizendo: o Estado é laico, mas a ministra é terrivelmente evangélica. Né? E aí, eu me lembro, porque, inclusive, foi neste dia que o presidente usou pela primeira vez esse termo. Por acaso, nós tivemos uma audiência com o presidente, fomos levar o nosso livro lá para ele, isso em 2019, e foi naquele dia que ele tinha usado pela primeira vez o termo terrivelmente evangélico, se relacionando a um ministro. Então é natural, todos sabem que a retórica do presidente é uma retórica bastante firme, bastante incisiva, né? E política é feita de gestos e símbolos. Então, ele pautou dentro de uma visão programática essa situação e esse tema, e eu entendo que esse tema acabou, o tempo, a demora e todo o processo de ele continuar repetindo isso, acabou também gerando, então, um debate que eu entendo, se vocês concordam comigo, e aí eu termino, a sabatina, todo mundo, em todo o espectro, senadores da base governista, senadores até mesmo de oposição, todos foram concordes em dizer, gente, religião, ninguém aqui pode debater que a religião é importante no Brasil, que a religião tem o seu espaço assegurado no Brasil. Nossa função aqui é atestar notório saber e conduta ilibada e tarará. Né? Ou seja, toda a conversa, toda a celeuma, todo bate-boca que aconteceu ao longo do processo, na sabatina virou palha, né? Porque os próprios senadores entenderam que não era papel do Senado querer questionar a visão religiosa, mas sim os aspectos técnicos. Ou seja, esse medo, essa coisa de, será que ele vai usar a Bíblia? Será que vai ser um fundamentalista? A própria conduta do ministro e a própria história do ministro, gente, o ministro não era da base do governo, ele não é um ideólogo do governo Bolsonaro. Todo mundo sabe, um advogado de carreira da AGU, foi da Petrobras, o homem foi lá ser entrevistado, em 40 minutos o Bolsonaro conhece, faz o Twitter e faz dele o ministro da AGU, ele mostra serviço, trabalha bem, substitui o ministro Moro na Ministério da Justiça, trabalha bem, volta para a AGU, trabalha bem. É o homem que está qualificado, o homem certo, na hora certa, foi indicado. Eu não vejo muito mais do que apenas, então, somente a conhecida verve do presidente Bolsonaro em jogar as suas pérolas já conhecidas e ele ser repercutido pela sua turma de uma maneira legal, pela turma que não gosta dele de uma maneira que não é muito legal. Tá. Eu vou colocar agora, o produtor Lucas, que está acompanhando essa live, vai colocar um trecho da sabatina do André Mendonça, em que ele responde a esses apelos por laicidade, porque isso também foi cobrado dele por parte de vários senadores. Vamos assistir esse trechinho e a gente volta a comentar em seguida. Lucas, por favor. Me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa. Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa.
significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Pois é, pareceu aí claramente um recado aí, né, de que ele disse que na vida a Bíblia e no Supremo a Constituição. Vou chamar a atenção aqui, durante essa nossa conversa, o nosso leitor Gustavo Abade até comentou assim no nosso chat: olha, alguém que diz na vida a Bíblia, no tribunal a Constituição, não pode ser confiável. Isso é um comentário de um dos nossos espectadores. E aí, vocês acham que nessa, né, em outras partes da sabatina, de certa maneira, o André Mendonça, ele se comprometeu a afastar sua visão particular, que está, como a gente sabe, ancorada no cristianismo, dos julgamentos e das decisões que ele vai tomar no Supremo? O que você me diz, Franklin? Renan, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. A fala não foi legal, né? Ela, de certa forma, ela espelha a compreensão que se espera, né, dessa desassociação entre a pessoa pública e a fé privada, né? Nosso próprio editorial fez uma crítica bem interessante, bem bacana aí sobre essa tentativa de separar esses dois aspectos, mas, de certa forma, a frase, que não deixa de ser uma frase de efeito também, né, ela atende à demanda daqueles senadores que são adeptos do laicismo e não do Estado laico, né? Mas, como a gente estava dizendo há pouco aí, é muito complicado falar desse tipo de separação, porque quer queira, quer não, todos nós temos as nossas pré-compreensões, nossas visões de mundo. A gente pode ser consciente ou não consciente dessas visões de mundo, e por mais que a gente exprima, olha, vamos tentar separar as coisas aqui, no final não tem como separar. Vai estar imbricado aí essas nossas pré-compreensões com nossas afirmações públicas, nossas declarações públicas. O que falta, me parece, Renan, no nosso debate, pelo menos no campo protestante, é uma compreensão de que a linguagem da fé, a linguagem que a gente usa dentro do templo, por exemplo, não é a mesma linguagem que a gente vai usar, por exemplo, num centro de decisão na arena pública. Me parece que há uma limitação muito grande por parte de nossos deputados evangélicos, nossos senadores evangélicos, até de assessoria, para ajudá-los a fazer essa transição. Eu aqui recomendo uma obra pequena chamada Dialética da Secularização, que é um debate entre o Joseph Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, e o Jürgen Habermas, justamente sobre o âmbito da fé na arena pública. O que me parece é que falta para nós evangélicos um tipo de preparo em que, sem abrir mão dos nossos valores, sem abrir mão das nossas crenças, a gente consegue traduzir essas crenças e valores numa linguagem que venha a ser aceitável àqueles que não são cristãos, aqueles que não são da fé, não são adeptos do catolicismo, adeptos do protestantismo. Então, me parece que nossos representantes aí no legislativo, no executivo e agora até no judiciário, né, na mais alta corte do judiciário, precisam ter um domínio aí da literatura, da arte, da filosofia, para, sem abrir mão dos seus valores, conseguir comunicá-los de tal forma que essa comunicação seja persuasiva e eles venham a ganhar pessoas que não são católicas ou não são protestantes ou pentecostais para bandeiras que são caras aos cristãos
forma mais ampla, no caso aí, defesa da família, do aborto, e, por exemplo, no campo do aborto, até onde eu acompanhei, as palavras do nosso ministro foram muito boas, né? Mas esse tipo de dicotomia que foi colocada, ela não é factível, inclusive, né? Ela pode ter agradado aos senadores, mas na prática ela não funciona, porque nenhum de nós consegue abstrair nossas crenças privadas daquilo que a gente expressa no âmbito público. O que precisa, para nós cristãos aí de forma mais ampla, é o domínio de outras fontes de saber para conseguirmos persuadir aqueles que não são da fé cristã da beleza, da força, da pujança de nossos valores. E aí, mais uma vez, eu recomendo a obra aí do publicada em português, ela até consegue ser adquirida na Amazon, A Dialética da Secularização, que é justamente um debate sobre o papel da fé cristã no âmbito público, mas também a necessidade daqueles que são da fé e que estão no âmbito público dominar um tipo de linguagem que não é a linguagem do culto, a linguagem da missa, a linguagem da liturgia. Não são linguagens diferentes que deverão ser usadas na arena pública. Agora, Jean, essa fala do André Mendonça, eu vou só retomar uma parte dela aqui, que ele se comprometendo, né, com o Estado laico, dizendo que a laicidade é a neutralidade, a não perseguição, a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um grupo, a um credo específico. Isso me parece estar bastante consentâneo, está bastante convergente com o que se acredita que é a laicidade, que não privilegia nem persegue qualquer religião ou não religião. Jean, o que você acha? Você acha que, de certa maneira, portanto, a gente pode achar que, com base nisso, pelo menos, ele não vai restringir as crenças ou os costumes ou as ideias de pessoas que não, vamos dizer, compartilham da fé cristã, por exemplo? O que você me diz disso? Olha, eu tenho convicção de que o doutor André é um homem tanto das letras jurídicas como é um democrata e está muito ciente do ordenamento jurídico do país, onde ele agora vai ser ministro da Suprema Corte, a Corte Constitucional, né? E o doutor André entende, e nós temos que repercutir isso mesmo, né? Existe uma grande guerra semântica, pela semântica, né, de várias palavras. Se um espectro político falar em democracia, esse espectro político vai estar dizendo um conjunto de valores. Se for outro, né, se a esquerda está falando em democracia, ela pensa em determinado tipo de valores. Se os conservadores falarem em democracia, vão pensar em outro tipo de valores. E os dois vão falar democracia. Assim, qual é a democracia? Estado laico é uma desses conceitos. Que Estado laico? Existe Estado laico único? Existe apenas um modelo de Estado laico? Não existe, né? Existem várias formas da sociedade se relacionarem poder religioso com poder político. No Brasil, e eu tenho convicção de que o ministro André conhece essa vertente, entende dessa vertente, a laicidade que nós temos no país é uma laicidade colaborativa. É uma laicidade em que, embora as esferas do poder político e aí poder religioso entendam a fé religiosa como fenômeno social que no seu espectro mais amplo possível, né? O poder religioso e o poder político, eles não interagem de maneira misturada, não existe confusão, então não existe uma teocracia, nenhuma chance disso acontecer no país. Não existe também uma confessionalidade, desde 1890, o Estado ele, então era separado da religião, não existe então uma aliança direta, e existe a exigência da Constituição de não interferência, que é então essa separação das ordens. Porém, lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição, no fim do inciso, está escrito claramente que existe uma ressalva da colaboração do interesse público, ou seja, em que as esferas trabalham como parceiras, elas se conversam, elas entendem que uma existe e a outra existe. Não existe aqui um muro de separação como nos Estados Unidos, em que elas não se enxergam, né? São avenidas paralelas, mas elas têm interconexões porque elas convergem para o bem comum. Então, na laicidade brasileira, dizer que se entende que o Estado é laico
é entender exatamente este processo histórico, social e jurídico, constitucional e jurídico, em que o Estado ele se abstém de privilegiar uma religião, ele garante o espaço de liberdade de todas as religiões e ele colabora com as religiões naquilo que as religiões também fazem na sua mão, na busca do bem comum. O ministro André, ao dizer que reconhece o Estado laico, ele fala inclusive sobre a herança presbiteriana, da qual ele é adepto como membro, como fiel, né? Que na reforma histórica, junto com os luteranos, junto com outros grupos, é o pessoal que realmente estabeleceu essa diferença de ordens, né? Ou seja, é fruto da própria reforma o estabelecimento da laicidade do Estado, de maneira a se entender que poder religioso e político eles conversam, mas eles não se misturam. E, então, eu tenho convicção, colegas aí podem dizer também, né, de que quando ele fala Estado laico, ele está falando em Estado laico colaborativo, Estado laico benevolente, Estado laico em que todas as religiões têm o seu espaço de existência na sociedade e o Estado tem a limitação e a obrigação de garantir esse espaço, tanto como proteção de culto, também como própria manifestação da pluralidade política. Tá, pessoal, antes de dar sequência, eu vou apenas citar aqui uma crítica do nosso leitor, espectador João Vitor. Ele falou no nosso chat aí no YouTube que você também pode participar. A Igreja Evangélica Brasileira está atualmente tão desesperada por representatividade na política que abriu mão de ser bem representada. Está representada é suficiente. Parece aqui uma crítica muito mais, talvez, à bancada evangélica, né, já que é uma representação política que ele está citando. Mas, se você quiser comentar, nosso leitor, espectador, colabore também com o nosso chat para a nossa discussão. Agora, gente, eu vou lançar de novo, o Lucas vai me ajudar, o que chamou a atenção de muita gente durante a sabatina foi uma resposta que o André Mendonça deu ao senador Fabiano Contarato, que é católico, homossexual, casado com outro homem e pai adotivo de 2 crianças. O senador, como a gente viu, quis saber muito claramente, muito objetivamente, se o Mendonça é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E perguntou se ele votaria a favor disso no Supremo se essa discussão estivesse em julgamento hoje. Vamos ver de novo o que o Mendonça respondeu. Lucas, por favor. O casamento civil, eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado, senhor presidente. Bem, pessoal, o Senado acabou acortando uma parte importante dessa resposta, que foi a seguinte, eu vou complementar aqui porque na gravação não ficou a resposta completa. O André Mendonça ele diz assim, olha, os direitos civis de Vossa Excelência, do senador Contarato, são os mesmos que os meus. O direito de a família do senhor ser constituída dentro daquilo que o senhor acredita é o mesmo que o meu direito. Esses direitos têm que ser respeitados. Se houvesse uma discussão no Supremo sobre esse assunto, pode ter certeza que eu respeitaria os mesmos direitos civis, não só na questão do casamento, mas também em outros aspectos da vida familiar. Ele não disse aqui, mas eu fiquei com a impressão que ele está falando, por exemplo, de um tema polêmico, que é a adoção de filhos por casais homossexuais. Tiago, me pareceu muito claro, portanto, que o André Mendonça votaria a favor do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Eu pergunto para você o seguinte, ele não deveria ter exposto melhor os argumentos pelos quais ele seria favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? E, claro, ele poderia também usar aí de argumentos de índole, de caráter jurídico, filosófico, antropológico, não necessariamente religioso. Estou certo? Então, tá certo sim. Houve, naquele momento, uma pressão do senador. Houve a pergunta, o ministro respondeu, ele insistiu, eu acho que insistiu 2 ou 3 vezes, houve uma insistência, eu acho que foi o único momento assim da sabatina, pelo menos que eu me lembro, eu também estava acompanhando ela começou 9h30 da manhã, 9h40, né? Ficamos até o final,
e me parece que foi um dos poucos momentos que houve um certo constrangimento de um senador perante o arguido, né? Eu acho que o senador Contarato ele pressionou, eu não acho, eu tenho certeza, né? Houve uma pressão, 3, 4 vezes ele insistiu bastante nesse tema. O ministro André já eram algumas horas, né? Acho que já estava na 4ª ou 5ª hora de sabatina, sem almoçar, praticamente sem ir no banheiro, enfim, uma situação complicada, né? Primeiro, acho que a gente tem que ver esse lado humano de como ele reagiu a uma insistência de um senador 2, 3, 4 vezes. Eu concordo que a resposta dele não foi a melhor, sob o ponto de vista do que eu acredito, né, como jurista, e vou dizer por quê. A Constituição fala que o casamento é entre homem e mulher, né? Eu, como jurista, eu sou um jurista originalista, então eu vou interpretar a Constituição conforme a vontade do Constituinte lá em 5 de outubro de 1988. E a Constituição diz: o casamento é entre homem e mulher. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e aí agora indo em defesa do ministro Dr. André Mendonça, se nós pensarmos em todo aquele arcabouço filosófico cristão, a dignidade da pessoa humana, ela nasce, como eu já falei lá na minha outra pergunta, no cristianismo. Porque se a gente vai ver antes de Boécio, antes de Agostinho de Hipona, antes de Papa Leão Magno, você vai ter Cícero falando em dignidade humana, mas não é a dignidade humana para todos. Né? Não é a dignidade humana para todos. O que é a dignidade humana? A dignidade humana ela implica dizer que no momento que eu sou um ser humano, no momento que o gameta feminino se encontra com o gameta masculino na trompa de Falópio e forma o zigoto, aquele zigoto ele integra a humanidade. Se ele integra a humanidade, ele tem todos os direitos, todas as garantias constitucionais por integrar a humanidade, por ser uma pessoa humana. Não importa se você é negro, branco, rico, pobre, homossexual ou heterossexual. Essa ideia de igualdade é uma ideia cristã, é uma ideia da filosofia cristã. Todos são iguais, por quê? Porque todos integram a humanidade e possuem dignidade, e aí está vinculado diretamente com o Imago Dei, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quer queiram, quer não, o conceito de dignidade humana está vinculado, sim, com o Imago Dei, está vinculado, sim, com uma tradição judaico-cristã. Mas voltando aqui ao doutor André Mendonça, me parece que quando ele falou, Renan e Franklin, Jean e todo mundo que está nos assistindo, quando ele falou em mesmos direitos, eu acho que ele trouxe esse arcabouço, né? Esse arcabouço que, sim, para minha cosmovisão jurídica, todos são iguais. Isso é um direito natural, né? É o direito natural promovido lá por Tomás de Aquino e laicizado, por exemplo, por Hugo Grotius, em que Hugo Grotius vai realmente demonstrar que, olha, o direito natural ele é fundamentado na razão, né? Tiramos a ideia de direito divino de Tomás de Aquino e ficamos na razão. E na razão, o ser humano, por ser racional, né, ele é diferenciado. E por ele ser racional, ele tem dignidade, ele tem certos direitos e garantias que são inatos a ele. São anteriores ao Estado, são anteriores à Constituição, são anteriores à lei, né? Eu acho que o doutor André Mendonça foi por esse lado. Agora, com relação ao casamento em si, eu vejo que o casamento é uma instituição espiritual, é uma instituição sobrenatural, é uma instituição que também vai nascer. Quem cria o casamento, sob o ponto de vista de matrimônio, né? O que é casamento? Casamento é matrimônio. Matrimônio o que é? É um sacramento, né? Um sacramento espiritual, um sacramento para a Igreja Católica, um sacramento para os cristãos, uma união entre um homem e uma mulher. Então, de repente, a expressão casamento não seria mais apropriada, sob o ponto de vista semântico, filosófico, que o casamento em si carrega para a união de dois homens. Mas aí a gente já está saindo aqui da esfera jurídica e indo para outras esferas, não quero fazer isso.
Mas, então, encerrando aqui a minha resposta, eu vejo que o doutor André trouxe todo esse arcabouço aí na pequena resposta dele, né, de que todos são iguais perante Deus, perante a lei, perante a Constituição. E, sim, eu acho que ele deu uma pequena derrapada quando ele falou ali em casamento civil, que eu defendo o casamento civil constitucionalmente. Eu acho que ali ele não foi muito bem, né? Mas sob esse ponto de vista da Constituição, né? Se ele tivesse ao texto constitucional, ele poderia muito bem dizer, olha, em 2011 já tem uma decisão que a união estável, existe união estável entre homem e mulher, é possível entre dois homens, é possível união estável. O CNJ, em 2013, convalidou essa união estável em casamento. Isso está posto, eu vou respeitar isso como julgador, mas em um momento posterior, se isso for revisitado, eu tenho as minhas convicções jurídicas, porque direito natural não é religião. Direito natural é uma corrente jurídica que, inclusive, é a corrente que é fundamento para a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tá, nesse ponto aqui eu vou fazer uma observação, porque logo no dia seguinte, né, a sabatina foi na quarta-feira e ontem, na quinta-feira, o pastor Silas Malafaia, né, que foi um dos grandes incentivadores aí da indicação do Mendonça, disse que essa resposta dele sobre o casamento foi uma cama de gato, entre aspas. Quer dizer, uma forma aí de falar que talvez não fosse bem assim, porque o que está implícito é que a Constituição diz que o casamento é entre homem e mulher. Isso está escrito lá no artigo 226 da Constituição. Jean, você não acha que esse desmentido por parte de um apoiador acaba fragilizando a situação? Porque parece que ele foi uma esperteza, né? Como se ele estivesse enganando, querendo agradar todos os lados e sendo obscuro. Você não acha que isso acabou piorando a situação dele? Não sei. Eu acho que vai acontecer justamente esse ponto, né? Todo mundo vai debater o que o ministro quis dizer. Ele disse, o que ele disse, né? Então, ele não vai, obviamente, primeiro, ele teve vários assuntos que ele naturalmente não entrou porque eram assuntos em pauta, né, de julgamentos em andamento, e que ele não poderia emitir uma opinião ali, naquele momento, que poderia ser considerado uma antecipação de pensamento de voto, e aí poderia criar uma suspeição para ele lá. Esse tema ele foi instado a falar justamente num contexto de um julgamento que já aconteceu, e aí o senador Contarato conseguiu espremer ele um pouquinho ali, porque trouxe para ele uma situação hipotética, né? E aí é natural que haja aí uma saia justa. E eu concordo com o Thiago, né? Ou seja, ele poderia sair de uma maneira um pouco mais técnica até, porque a pergunta não foi uma pergunta técnica, né? Houve uma premissa anterior que o próprio senador falou, né? Ele disse que a minha família não era uma subfamília, mas era também uma família, assim como a do senhor e tal. Ou seja, trouxe aí uma visão ideologizada das coisas, filosoficamente falando, né? E o pastor, por outro lado, vai trazer a visão dele do tipo, não, mas ele falou isso, mas ele quis dizer aquilo. Em resumo, eu entendo, Renan, que o que o pastor vai falar, o que todos vão falar, é a partir da experiência que eles têm conhecendo o próprio ministro, né? Estão tratando com o ministro como fonte primária, né? E o ministro já foi claro em vários ambientes, ele andou bastante, né, pelo Brasil, dizendo bem claro que vai manter-se dentro de uma visão originalista da Constituição, que é o que o Thiago falou antes. Não, ele não é um neopositivista, ele não é um ativista judicial, né? Ele não entende que a função da corte empurrar a história. Ou seja, ele falou que ele acredita no direito de todos, no direito civil de todos, né? Porém, ele vai ter que se manter dentro da sua visão como originalista. Aí a polêmica, colocando ele num corner, como se ele tivesse jogado para a plateia, bom, isso o próprio senador Omar Aziz falou, né? Antes dele cometer aquela
aquele ato falho, né, dizendo que abaixo de Deus só o STF no Brasil, né, ele mesmo disse que o ministro, o senhor falou tudo que todo mundo queria ouvir e tal, né, o senhor não foi polêmico, e era isso. Tá. Agora, eu vou fazer uma observação e relembrar agora o que aconteceu antes da sabatina. A gente observou durante todo esse processo, que foi um processo difícil, né, que havia um risco aí de rejeição, claro, teve muito voto contra o André Mendonça, aliás, e nesse processo de levar ele para o Supremo, pastores influentes na política, a bancada evangélica, o próprio presidente Jair Bolsonaro, dizendo que, enfim, teria um representante no Supremo. Eu queria saber, e eu passo a bola para você, viu, Franklin, se, na sua opinião, nessa campanha praticamente que foi feita em favor do Mendonça, o Mendonça se sinta constrangido em se comprometer com essas lideranças evangélicas quando estiver dentro do Supremo, para agradar até o eleitorado do Bolsonaro, por exemplo, o segmento evangélico. Ele pode se sentir, com isso, talvez obrigado a abrir mão de sua independência como magistrado, como juiz, pode acabar tendo que prestar contas ao segmento evangélico por conta do apoio que ele recebeu. O que você acha, Franklin? Isso traz algum risco para a atuação dele como juiz? Franklin, só desliga desculpa, só o seu microfone, por favor. Obrigado. Renan, a pergunta é interessante porque me parece que por trás dela há uma confusão quanto ao lugar que o ministro André Mendonça está assumindo. Se fosse um cargo de executivo ou legislativo, acho que ele seria muito mais sensível a pressões, né, estaria muito mais vulnerável a pressões. Como ele está assumindo um cargo de judiciário, e na principal corte, né, na mais importante corte do judiciário brasileiro, eu penso que ali ele está mais blindado a essas pressões que podem vir a surgir. Eu imagino, a gente aqui está supondo, né? A gente está tentando antecipar algum problema, né? Que também está por trás da pergunta que foi feita aos meus colegas, né? O Tiago e o Jean, né? Como é que ele vai julgar a questão de homoafetividade, aborto, a pauta de armas também, né? Mas, assim, a gente está num terreno, assim, de especulação, mas me parece que, pelo cargo que ele assumiu, ele está muito mais blindado a pressões do que se ele tivesse ligado aí ao executivo ou legislativo. O ponto aqui, Renan, é aguardar, né, e ver como é que isso vai se desdobrar na medida que pautas importantes voltem ao STF, como é que vai ser a postura do novo ministro diante dessas pautas. Tá. Pessoal, nosso tempo já está indo quase para o final, a gente está previsto 1 hora de live, de conversa, mas eu vou aqui antes citar uma nossa leitora, se chama Silvana Neckel, e ela diz aqui, olha, o importante é que tenhamos na política a representação de cristãos, independente da denominação religiosa a que pertençam. Nisso eu passo para uma última pergunta que eu preparei aqui, que é o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção, depois da sabatina, no caso, foi o pronunciamento que o André Mendonça fez após a aprovação no plenário do Senado. Ele estava muito emocionado e, ao lado de pastores e de deputados da bancada evangélica, ele disse o seguinte, toca pra gente, Lucas, por favor. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande, uma nação de 40% dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal. Nós não somos melhores que ninguém, mas também não somos piores. A nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós. E nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e que quer continuar ajudando esse país. Trabalhar por esse país e fazer desse país uma grande nação. Fazer da justiça brasileira uma referência,
contribuir para que essa realidade se concretize cada dia mais e, ao final, dar esperança ao nosso povo. Tá. Essa fala do Mendonça ficou claro que mostra não só, gente, né, o crescimento, né, dessa população evangélica, mas sua crescente influência na sociedade também, com sua cultura, com seus costumes e, inclusive, nos poderes do Estado. A gente tem aí uma bancada evangélica, agora um ministro evangélico no Supremo. Eu queria fazer uma pergunta agora para a gente finalizar para os três. Com o que, na opinião de vocês, os valores do cristianismo, e no caso aqui o cristianismo protestante, eles podem contribuir para o país e, particularmente, até mesmo para a justiça, na opinião de vocês? Só para citar um exemplo, o Mendonça, por exemplo, é até especialista em combate à corrupção. Uma segunda pergunta aqui, será que dá para unir as duas coisas no Supremo? Ou seja, as convicções que ele traz, seus valores próprios, podem realmente servir ao país, ajudar o país? O que você acha, Thiago? Essa questão da anticorrupção é bem interessante e fazermos o link com a própria reforma protestante. Um dos motivos de Martim Lutero afixar as 95 teses no castelo de Wittenberg era a corrupção na Igreja Católica. Era a prática de simonia, em que papas compravam o seu direito de ser papa. O Papa comprava os cardeais, ia para o conclave tudo comprado e se tornava Papa, né? Entre outros aspectos também, que os próprios católicos, eu como presidente do IBDR, o meu presidente de honra, o nosso presidente de honra é um católico supernumerário do Opus Dei, que é o Dr. Ives Gandra. E os próprios católicos concordam que houve um período de enfraquecimento da Igreja Católica ali do século XIV até a Reforma, que se deu muito pela prática de simonia. Então, a Reforma Protestante também foi uma luta contra a corrupção. Martim Lutero não queria sair da Igreja Católica e fundar a Igreja Luterana. Na verdade, ele morreu contra a ideia de ter uma igreja com o nome dele, né? Martim Lutero queria, antes de mais nada, reformar a Igreja Católica e tirar a corrupção do seio da Igreja Católica. Ele acabou sendo excomungado, nós sabemos a história, enfim. Então, essa é uma grande herança da Reforma Protestante, a luta contra a corrupção. A outra grande herança, e para terminar rapidamente, é a própria ideia de cidadania. Muitos falam que cidadania é o resultado da Revolução Francesa. Claro que a Revolução Francesa acabou com os 3 estados, né? Burguesia, clero e nobreza, mas a ideia de cidadania vem antes. Vem da própria Reforma Protestante, quando Martim Lutero escreve cartas para os governantes, para os príncipes alemães, dizendo que tinha que ter saneamento básico, que nas cidades não podiam ter mendigos, não podia ter mendicância. Então a gente vê uma ideia de cidadania, de todos participarem da coisa pública na Reforma Protestante, dentre muitas outras, no aspecto educacional, no aspecto do Estado de Direito, mas lembrando principalmente essa ideia de corrupção aí, e te devolvo a palavra aí para os outros dois também responderem, e não ficar eu aqui no monólogo. O que você acha, Franklin? Você acha que o cristianismo protestante ele traz valores importantes para a justiça, para o poder judiciário, para o combate à corrupção, talvez, não sei? Eu elencaria 3 pontos, Renan. O primeiro ponto é o papel da lei. Para a Reforma Protestante e para os juristas ancorados à Reforma Protestante, a lei dos homens é um espelho da lei transcendente, uma lei absoluta, uma lei que vem de cima. No Ocidente, aí, nos últimos 10, 20 anos, começou a prevalecer a ideia de que a lei é imanente, a lei é relativa, a lei é temporária, né? Então, esse é um ponto que vem da reforma, a ideia de nós, né, dentro desse debate público, enfatizarmos que só há racionalidade, só há civilidade se há uma lei que provém do alto, né? Então, na Suíça, há um tribunal de justiça lá que, num painel, é pintada a senhora justiça segurando a balança, sem a venda nos olhos e com a espada. Só que a espada não está apontada para a terra, para o que é imanente. Ela está apontada para a Sagrada Escritura, que está aberta no Decálogo,
para uma lei transcendente, uma lei que vem de cima, uma lei que é absoluta e não relativa, não temporária. Então, esse é um primeiro ponto que a reforma protestante pode ajudar o país, né? Não se mantém civilização e civilidade com a lei que é imanente, relativa e temporária. Um outro ponto que não vem de Montesquieu, mas vem da reforma, é a divisão de poderes, o equilíbrio entre os poderes. O Jean tocou de passagem aí num ato falho de um dos senadores que colocou um dos poderes sobre os demais. Isso até, né, cria uma ansiedade da gente, porque isso viola até o que é sacralizado da Constituição. Para fé da reforma, principalmente a reforma reformada, que vem da Suíça, da Inglaterra, da Holanda, da Escócia, os poderes têm que ser divididos, e quanto mais fracionados os poderes, melhor para uma nação, mais democrática essa nação. E, então, um outro valor que a gente pode aprender da reforma é a divisão de poderes, a independência entre os poderes, a harmonia entre os poderes, os checks and balances entre os poderes. E um terceiro ponto, Renan, que os protestantes podem ajudar o país é a defesa vigorosa das liberdades que o Tiago começou a falar no começo do nosso bate-papo aqui. Liberdade de expressão, liberdade de religião. Se essas liberdades são relativizadas, e parece que isso é parte do jogo jogado do legislativo brasileiro, então, no final, quando a situação aperta, a gente não tem liberdade de fato. Então, o protestantismo vai destacar, principalmente a partir do século XIX, que liberdade de publicação, liberdade de expressão, liberdade religiosa são valores absolutos. Eles precisam ser abraçados como valores absolutos. E aí, meu último ponto aqui, onde essas três ênfases ganharam terreno, ênfase na lei absoluta que vem de cima, não que vem de baixo. ênfase da divisão de poderes. Quanto mais poderes divididos na sociedade, melhor para essa sociedade. Defesa intransigente de liberdades individuais, liberdades religiosas, liberdades de expressão e de publicação. Onde esses valores ganharam terreno, Suíça, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, nunca houve ditadura, nunca houve regimes de força. Então, me parece que dentro dessa ênfase aí do novo ministro, né, da contribuição do protestantismo para o Brasil, esses 3 pontos são absolutamente centrais para a gente. Perfeito. Para fechar com você, Jean, o que você acha que a vivência e que está incorporado? A gente tem que lembrar que o André Mendonça é um pastor presbiteriano de uma igreja tradicional que surgiu na Reforma. O que você acha que ele pode contribuir com suas visões de mundo para o Supremo, propriamente? Maravilha. Bom, se fizesse uma pergunta ampla sobre o protestantismo como um todo e suas contribuições para a sociedade, né? E ouvindo a fala do Tiago e do Franklin, também me lembro que a Reforma, ela é que trouxe a noção de liberdade ampla, que até então a liberdade era libertas ecclesia, era a liberdade da igreja, né, e da igreja visível, ou seja, da igreja visível sob o ponto de vista da igreja cristã católica. E a Reforma, ela traz, então, uma visão de liberdade ampla para a fé como um todo. Isso é importante de nós termos esse processo. Outra coisa que me chama a atenção, e é importante que se fale, gente, o próprio protestantismo ele não é uníssono, ele é também uma harmonia de várias tons, né? Existem vozes diferentes dentro do protestantismo, o histórico mesmo, né? O luteranismo vai pensar de uma maneira, a tradição reformada vai pensar de uma maneira um pouco diferente, os pentecostais vão pensar de uma maneira diferente, e isso contribui dentro do ambiente de debate também. Então, é importante de nós lembrarmos que até pouco tempo atrás, o espectro pentecostal, por exemplo, no Brasil, ele entendia que existia necessidade de uma separação drástica entre o povo da igreja e a sociedade como um todo. Existia aí uma espécie de oposição entre Cristo e a cultura. E isso mudou ao longo dos últimos anos, certo?
Aconteceu que, a partir de agora, vê-se mais e mais uma visão muito mais próxima da visão reformada, por exemplo, no sentido de uma transformação da cultura através da influência, né? Da ocupação dos espaços democráticos de pessoas de influência e tal. A visão luterana, por exemplo, é até um pouco diferente. Ela vê o Cristo e a cultura num paradoxo, né? Em que não é a igreja que vai influenciar, mas que são as pessoas com a sua profissão de fé através das suas vocações. Então, existe um grande contributo, né? O ministro André é um ministro que vem de uma tradição reformada, ele entende, né, que a sociedade, o conjunto, a sociedade como um todo transforma a cultura, porém, vejam isso, a sociedade transforma a cultura, não é um ministro do STF que transforma a cultura, e isso para mim é o grande ganho. Um homem que, mesmo que iluminado pela razão, vejam que os iluministas, eles acabam acusando aqueles que têm a sua profissão de fé de maneira pública de serem irracionais, quando foi a racionalidade da fé que nos trouxe como civilização até aqui. Jamais poderia, sem a reforma protestante, haver a exponencialidade de desenvolvimento que nós enxergamos nos últimos anos, nos últimos séculos no mundo, permitindo essa sociedade nessa era da informação como nós temos hoje. Então, a racionalidade, a fé e razão são um grande contributo que o protestantismo traz para a sociedade. Isso acaba trazendo a sociedade, colocando a régua para cima, né? E tendo um ministro que é herdeiro dessa visão de fé e razão muito bem colocadas, com ordem, com respeito à separação dos poderes, da ordem democrática, ao sistema de liberdades, e garantindo que é um originalista, nós temos na visão, na nossa opinião, na minha opinião, do ministro André, um bom tempo em que nós teremos uma voz firme na Corte Suprema a defender o sistema de valores que nos trouxeram como civilização e ordenam a nossa sociedade, de maneira a não empurrar a história, mas ser um guardião da história que nos trouxe até aqui. Perfeito. Pessoal, a gente já tem 1 hora de conversa, passa rápido. Eu queria agradecer demais, a gente está finalizando a participação do Tiago Vieira, do Jean Regina, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, do nosso teólogo Franklin Ferreira. Acho que foi excelente, e eu acho que ainda há muito a se discutir sobre isso, porque o mandato dele, quer dizer, o período dele dentro do Supremo não começou. A gente, além desse editorial que a Gazeta publicou hoje sobre essa pressão por um laicismo, a gente também tem outras reportagens na Gazeta do Povo sobre, inclusive, julgamentos sobre direito religioso, sobre liberdade religiosa, que vão aparecer ao longo dos próximos anos. Você pode conferir isso na Gazeta, e eu, de novo, aqui agradeço muito a participação de você, Jean, Tiago, Franklin. Muito obrigado também ao nosso espectador, ao nosso leitor, por acompanhar esse debate que está só começando e ainda tem muita coisa para a gente discutir. Muito obrigado, gente.